Olá, caros amigos, meu nome é Paulo Américo Vieira, eu sou o introdutor das fórmulas tradicionais chinesas no Brasil, né? E hoje nós vamos falar de uma classificação de fórmulas e substâncias muito importante, que são as substâncias para as deficiências de Yin, né? Hoje nós temos uma quantidade relativamente boa de fórmulas, ainda falta algumas chegar ao Brasil quando a RDC 21 for aprovada e permitir que os produtos animais também componham as fórmulas, né? Nós temos fórmulas que tonificam muito mais o Yin com substâncias animais também, mas vamos aguardar, quem sabe logo a gente tenha essa liberação e possa ter outras fórmulas e eu venha fazer uma outra aula com vocês introduzindo essas fórmulas tão importantes para nutrir o Yin, né? Bom, nós temos hoje algumas, né, aqui as fórmulas tônicas de Yin, e nós vamos falar do Li Wei, do Lu Hangu, do Ganoderma, Bai Regu Jin, Zibai de Huang Yuan, Werlong Zhu Si Yuan, Ban Xia Shang Shou Yuan, o Gu Ben Yuan e o Mai Ben Dong Tang, né? Então, todos eles são para deficiência conjunta ou do fígado e do rim, ou deficiência do pulmão, né? Ou deficiência com secura, deficiência de Yin com calor, deficiência de Yin conjunta do rim, pulmão e estômago, deficiência somente do Yin do pulmão e do estômago, né? Que tem algumas diferenciações, né? Que é importante, porque muita gente fica perdida às vezes, que fórmula usar, como vai usar, e fica me ligando, né? Perguntando que fórmula que usa para determinado quadro. O mais importante é a gente analisar as ervas que compõem a fórmula, né? Para ter um entendimento um pouco melhor. Nós temos hoje no Brasil as fórmulas que tem em pios e as fórmulas em cápsulas. Nós temos as duas hoje, né? Tá? E temos também uma aqui que é em sachê, né? Que você pega o pozinho, dissolve na água e toma. Estou colocando aqui as dosagens preconizadas, né? Para indivíduos adultos até 70 quilos, né? A fórmula mais tradicional que existe para tonificar o Yin é a Li Wei Ti Huang Yuan, uma das fórmulas que mais sai, que mais são usadas pelos profissionais, né? É para deficiência de Yin do rim, né? Mas também atua um pouquinho ali no fígado, porque o rim é a mãe do fígado, né? No processo de geração. Então, é importante que eu tenha na cabeça alguns pontos importantes para diferenciar o Yin. Por exemplo, o Li Wei. Se eu pego um paciente que tem língua vermelha, transpiração noturna, matou a charada, entendeu? Porque língua vermelha é deficiência de Yin. Agora, esse paciente ainda pode ter ofuscações da vista, acúfinos, insônia, fraqueza, emagrecimento, né? E esse paciente vai tomar essa fórmula Li Wei em pios ou em cápsula, né, durante um tempo relativamente grande para tonificar o Yin, até que a língua não esteja mais vermelha, né? Ok? Então, analisando aqui, depois na outra planilha que nós temos aqui o Li Wei, Zibai, Werlong, Ban Xia Shang Shou, Bai Regu Jin, Mai Men Dong e o Gu Ben, comparando a fórmula. Olha que diferença grande, né? Li Wei quer dizer 6 sabores. Então, nós temos na categoria de Li Wei mais de 16 fórmulas que partiram da fórmula de Li Wei, que era uma fórmula para tonificar o Yin deficiente da criança, mas acabou sendo usado para adultos também, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o Li Wei, que tem a Remânia, Dioscorea, Cornus, Pória, Alisma e Paionia. Mas nós temos no Zibai a mesma composição do Li Wei, só que com 2 ervas a mais, tá vendo? Felodendro e a Nemarena, né? Então, ambas tonificam o Yin do rim, só que o Zibai, o diferencial ele tira o calor do aquecedor inferior. Então, você vai ver lá nos sintomas, né? O Zibai, cadê Zibai? Aqui, ó, né? Urina escura. Então, urina escura é um marcador muito importante. Calor nos pés também é importante, já determina que tem uma deficiência de Yin, né? Vou até pôr aqui calor nos pés. Por isso que ao vivo é bom, né? Calor nos pés, ok? Então, o Li Wei eu vou usar
Eu costumo dizer o seguinte: se você pegar um copo vazio sem nada dentro, o que que entra? Entra o que quiser, pode ser frio, pode ser calor, umidade, vento, o que for, né? Então nosso corpo só permite que entre as energias perversas quando ele está deficiente, ok? Então Li Wei vou usar quando tiver suor noturno, língua vermelha. Zibai vou usar quando tiver a urina escura, com muito calor nos pés, para diminuir esse calor, porque é uma deficiência de Yin que tem calor, tá? Vamos voltar lá na nossa tabelinha. Depois nós temos o Erlong. O Erlong é a mesma coisa. Tem as 6 plantas de Li Wei, né? Mas ele tem duas, o Bupleuro chinensis e o Magnetite, que eles vão tonificar a parte Yin do rim, né? Mas vão sedar o excesso de fígado. Por exemplo, o Bupleuro ceda o excesso de fígado e o Magnetite abre a contração do ouvido, né? Então vemos aqui, Erlong, dificuldade auditiva, surdez, labirintite, acúfinos e calor também, né? Então ele tem os mesmos sintomas do Li Wei, língua vermelha, né? Pode ter um suor noturno, mas ele tem ainda problema de acúfinos, ele tem problema de labirintite, ele tem deficiência auditiva, né? Tem zumbido, né? Então é aí que eu uso o Erlong, tá vendo? O Erlong vai tonificar o yin, sedar o excesso de fígado, né? Depois nós temos o Ba Xian Shang Shou, que tem a mesma fórmula do Li Wei, só que agora ele tem Opiopogon japônicos e Schizandra chinensis. Então eu vou usar a Ba Xian Shang Shou quando eu quero tonificar o yin do rim, né? Que o yin do rim é importante para manter também o pulmão em boas condições, né? Mas existe uma secura aqui, né? Vamos ver o Opiopogon, voltando lá. Opiopogon, onde está? Onde que está aqui Opiopogon? Opa, vamos voltar. Ah não, o Opiopogon é da fórmula Ba Xian Shang Shou. Pera aí que eu me perdi aqui. Ba Xian Shang Shou. Voltando no Ba Xian Shang Shou, tosse seca. Tá vendo? Ele tem tosse seca, então ele tem uma deficiência de Yin nos pulmões, ele tem calor no pulmão. A garganta seca, olha aqui, ó, garganta seca, língua vermelha, suor noturno, é a mesma deficiência de Yin, só que com um acréscimo de que o pulmão está seco, o pulmão está com deficiência de Yin. Então eu vou usar Ba Xian Shang Shou para tonificar o Yin do rim, para umedecer o pulmão e reter a essência. Por quê? Para evitar que, ó, Schizandra chinensis, ele retém a essência dos rins e vai reter a essência também do pulmão, né? Depois disso nós temos o Bai He Gu Jin. O Bai He Gu Jin já muda totalmente. Ele tem a Remânia, que é do Li Wei, né? E depois ele tem o Opiopogon, que tonifica a secura do pulmão, e tem várias ervas aqui que vão umedecer e tonificar o yin do pulmão. Então o Bai He, cadê Bai He? Aqui, ó. Febre vesperal, afonia, transpiração noturna, calor nos pés e mãos, tá? Ele vai ter uma ação muito mais contundente sobre os pulmões. Ele vai tonificar um pouco o yin, mas ele vai atuar na secura dos pulmões, né? Fortalecendo o pulmão, melhorando o calor, melhorando a febre vesperal, melhorando todos esses sintomas dessa deficiência. Pode ver que a fórmula é totalmente diferente, né? A Paionia, que tonifica o yin, tira calor, escrofulária, Platicondo, que age muito bem no pulmão para tosse, secura, né? Depois disso nós temos Mai Mendon, que tem uma fórmula que vai ao Opiopogon também, tem Alcaçuz, mas ele tem Panax Ginseng, que tonifica o Ti do baço, né? E tonifica o Ti do pulmão também. Penélia ternata, que seca a umidade do baço, Gigipo jujuba, que melhora a condição do estômago, e Orsia sativa também, que atua no estômago. Então é uma fórmula que vai umedecer o pulmão, tonificar o baço pâncreas, né? Quando fala tonificar o Ti, tonifica o baço pâncreas e pulmão também, tá? E vai nutrir o yin do estômago. Vamos pôr aqui o pulmão também para não gerar dúvidas, né? E vai nutrir o yin do estômago também, né? O estômago tem de trabalhar
úmido. O baço pâncreas tende a trabalhar seco, ok? Depois, vamos ver aqui, depois nós temos aqui a fórmula Guben-Yuan, que vai a remânia, vai duas remânias, a remânia Shu, que é cozida com vinho e arroz, e a remânia Shen, que é in natura. É uma planta muito umectante, tonificante, é uma planta de cor preta, que dá a característica do pius chinês, né? Depois tem Opiopogol e tem asparagos, que são grandes nutridores do yin, né? E tem o Codonopsis pilúscula, que é da família também ali dos tônicos, né? É da família dos tônicos de Qi, tá? Só que mais umectante. Então o que ele vai fazer? Ele vai tonificar o yin do rim, ele vai nutrir o pulmão e vai fortificar o Qi do baço, pâncreas e estômago, por causa do Codonopsis aqui, tá vendo? Por causa do Codonopsis. Então essas são as diferenciações. Vamos lá ver o Guben. Ó, Guben, secura, febre vespertina, tosse seca, suor noturno, constipação. Então constipação aqui também é um marcador importante. Vamos pôr ele aqui, sublinhar constipação, né? Porque existe uma secura do estômago. Essa secura faz com que haja uma absorção muito grande dos líquidos, né? E o intestino se torne preso por causa disso, constipado, ok? Bom, acabando aqui as fórmulas, nós temos duas substâncias individuais que são muito boas para nutrir o yin. Eu tenho o Ganoderma, que é um cogumelo maravilhoso, né? O Ganoderma, ele tonifica o yin, o qi, o yang e o shui. Ele tem uma função muito grande, né? Mas eu gosto de usar ele quando nas deficiências com sistema imunológico de deficiência. Então eu tenho uma deficiência de rim, cogumelo, ele age ali na essência do rim, basicamente, tá? E essas pessoas têm também um processo de alguma deficiência, estão sempre doentes, gripados, estão sempre com um processo de deficiência imunológica, né? Então o Ganoderma é muito bom, muito fantástico o Ganoderma. Tem uma aula específica só sobre Ganoderma. E tem o Luohangu, que é um fruto, né, de sabor doce, 80 vezes mais doce que o açúcar, né? Ele é usado para tonificar o yin do pulmão com calor no aquecedor superior, né, gerando sede e deficiência de yin do pulmão. Eu gosto de usar muito no diabético, o diabético que tem uma deficiência de baço pâncreas, mas onde o calor está mais assestado no aquecedor superior, no pulmão. Então ele levanta à noite para beber água, ele tem muita sede. É diferente do diabético que tem o calor no aquecedor médio, onde tem a fome. E diferente também do diabético que tem já os problemas no aquecedor inferior, onde ele urina muito. São diferenças cruciais, né? Então o Luohangu vou usar no calor do aquecedor superior, com o pulmão seco, afonia, gerando sede, gerando secura da garganta. Então Luohangu, afonia, tosse seca, laringite e até tosse da coqueluche, né? Porque é uma tosse seca, aquela famosa tosse de cachorro, né? Que costuma falar antigamente, né? É a coqueluche. Usa-se um sachê ao dia dissolvido em água. Bom, então estas são as principais substâncias. Podem surgir outras, né, com o advento da aplicação da RDC 21. Os fabricantes podem trazer mais algumas fórmulas também, tá? A deficiência de yin, geralmente, por exemplo, nós estamos agora no mês de setembro, calor, vai chegar o verão, logicamente que o yin torna-se pior, ele vai ficar mais deficiente ainda. Então é importante que se use essas fórmulas de acordo também com a estação. Se eu começar agora a usar num paciente que tem língua vermelha, tonificar o yin, e vai chegar o verão, consequentemente esse paciente continua usando e gastando a energia ainda. Então é pior, né? Então ele tem que tomar isso às vezes durante um longo tempo. Tá? E aonde comprar o famoso Matéria Médica, esse livro aqui que eu fiz a revisão e editei no Brasil. Ele está esgotado o físico, né? O livro físico, mas nós temos o livro, o e-book virtual, que você pode baixar para o seu tablet, celular ou para o seu desktop e pesquisar a matéria médica, cada erva. Então se você tem uma fórmula, tem duas fórmulas,
você tem a fórmula na mão hoje, né? Muito mais fácil, você tendo bulário, né? Você pode pesquisar a energia da planta e fazer um diferencial, criando você mesmo a sua interpretação de maneira, pode acreditar de maneira, acho que muito fácil, se você gosta da medicina chinesa e quer fazer um trabalho personalizado, tá bom? Então tá aí as formas e substâncias para tonificar o Yin. Um grande abraço para vocês.